E a gente vai trazer agora uma síntese, né, da fala de Paulo Guedes. O ministro, ele voltou ao tempo, para a época da década de 80, de 60, entre 60 e 80, falou do bom momento da economia brasileira naquele período e diz que depois, né, de alguns anos, 40 anos depois, a economia teve problemas sérios, principalmente por conta da corrupção, e que é o grande desafio atual do governo brasileiro, né? Resolver os problemas que vieram junto com a corrupção. Então, Paulo Guedes disse que no primeiro ano que está à frente do Ministério da Economia já conseguiu trazer alguns resultados para a economia brasileira, mas que ainda tem boas perspectivas, boas projeções do que serão os próximos anos em relação à economia brasileira. Paulo Guedes disse, inclusive, que tentou mostrar ali um pouco ao mundo sobre as dificuldades que é ser ministro da Economia no Brasil, porque o Brasil é muito grande, né? É praticamente um continente, tamanha a sua dimensão territorial. Então, disse dos desafios que é lidar com a economia brasileira, tamanha a sua diversidade, mas disse e garantiu que as projeções são as melhores possíveis para os próximos anos. Então, o ministro também trouxe alguns números, apresentou alguns números da economia, comentou sobre a questão da reforma da Previdência e a importância que isso teve também para melhorar a economia brasileira, porque não fosse a reforma da Previdência ter sido aprovada no Congresso, certamente as futuras gerações teriam muitas dificuldades aí para suportar não só o rombo que a Previdência traria para os cofres públicos, mas também para resolver questões de aposentadoria no futuro, né? Disse que a situação atual era insustentável, por isso o governo precisou agir e precisou resolver a questão da reforma da Previdência, o que foi positivo para a economia e que vai ajudar ainda mais a economia brasileira. E aí o Paulo Guedes acaba finalizando o discurso, dizendo que os investimentos que são feitos em tecnologia, em outros setores, também aprimoram a economia, vão ajudar a economia brasileira e, enfim, de uma forma geral, um panorama que a gente pode fazer aí, Paulo Guedes apresentando ao mundo os desafios da economia brasileira, mas dizendo que, olha, estamos no caminho certo. Estamos conseguindo desenvolver o Brasil e certamente daqui para frente as projeções são as melhores possíveis, ou seja, meio que dizendo para os economistas, para os investidores, podem investir no Brasil, aqui a sua empresa, o seu negócio vai dar certo, né? Até porque a gente comentava há pouco com o Thiago, nessa cobertura especial, que um dos motivos do Fórum Econômico Mundial também é um termômetro para que grandes empresas, para que multinacionais decidam se vão ou não investir em determinados países. Então, por isso que há a presença de grandes acionistas, grandes investidores no Fórum Econômico Mundial. Não são apenas figuras públicas que participam, são grandes investidores também que participam para ouvir de perto e para ver se decidem ali investir ou não em determinado país. Além do Paulo Guedes, também participou deste painel a ministra da Economia do México, também participou o presidente da YPF, que é uma espécie de Petrobras na Argentina, o representante da OCDE e também uma secretária executiva das Nações Unidas, o fundo que desenvolve a economia na América Latina e também no Caribe. Então, esse painel já está na reta final. Paulo Guedes já fez o seu discurso, o segundo do dia, e amanhã ele tem participa de um novo painel, também com outras discussões, antes de encerrar sua participação no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.